Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. O programa Cidade Real está dedicando todas as edições deste mês para tratar de uma questão que eu particularmente entendo ser absolutamente preponderante: a saúde mental. Até porque o que a sua saúde mental não resolve, a sua mente não soluciona, o seu corpo transforma em doença. O sistema nervoso central é o principal de todo o nosso organismo e estou absolutamente convencido desta afirmação médica. Até porque você sabe que do seu bem-estar, da sua sanidade mental, depende, evidentemente, todos os outros sintomas que podem acontecer no seu organismo, comprovado cientificamente. E desta forma, temos esta missão de dedicar as edições do mês de janeiro para tratar deste tema que mereceria por si só um seminário de uma semana. Entretanto, temos tão somente uma hora. E desta forma, iniciamos as edições deste mês conversando e dialogando com o pastor Renato Gonçalves, pessoa extremamente sensível, sublime e simples. Na sequência, conversamos com Carlos Magliano, neurolinguista e teólogo que também, com a sua extrema competência, apresentou os seus entendimentos acerca deste tema. E na semana passada, reapresentamos a edição em que entrevistamos Jaque Rocha, psicanalista, que trata muito bem deste tema. E por isso a edição foi reapresentada. Até porque ela tem profundo conhecimento também dos atalhos da mente, e assim se destacou nesta temática. E para fechar com, eu diria, riqueza de detalhes esse tema, temos a presença de um ilustríssimo convidado, figura extraordinária, extremamente cativante, em que devo declarar minha admiração por ele, que esteve conosco no mês de maio do ano passado, retornou em dezembro e agora novamente comparece para compartilhar conosco a sua sabedoria, os seus ensinamentos e, sobretudo, a sua transparência, que são virtudes que nos cativam, e eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Desta forma, pretendemos levar até você, neste mês de janeiro, que é consagrado ao trato da saúde mental, sendo simbolicamente denominado Janeiro Branco, a este tema. Vale assistir, vale comparar, vale analisar e, sobretudo, se examinar. Aqui, Zuri Maurer, na edição de número, atenção, 878 do programa Cidade Real, neste dia 27 de janeiro de 2025. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo, desde 1950.
Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Programa Cidade Real, informação com opinião, tratando nesta última edição deste mês de janeiro, do Laço Branco, um tema absolutamente relevante, como assim me manifestei no meu editorial inicial. Até porque, reitero, que se você não consegue tratar e resolver os problemas que tomam a sua saúde mental, que lhe adoecem, certamente o seu corpo vai transformar esses problemas, essas dúvidas, essas inquietações em doenças. E desta forma, estendemos tapete vermelho para o ilustre convidado desde a entrada do Espaço ARF, para recebê-lo com todas as honras e deferências. Seja muitíssimo bem-vindo, pastor Gerson Hacker. É uma grande satisfação, um prazer pessoal tê-lo novamente conosco. Certamente teremos uma oportunidade de dialogar sobre o tema, mas sobretudo com a sua inspiração e com a sua simplicidade. Reiteramos o nosso agradecimento no atendimento do nosso convite e assim tenho certeza que estaremos contribuindo para esclarecer essas dúvidas junto à nossa expressiva e maciça audiência. Seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real. Grande Zuri, muito obrigado. Me sinto lisonjeado com cada palavra. A recíproca é mais do que verdadeira. E é muito gostoso esse bate-papo que a gente tem aqui no Cidade Real, né? Sem dúvida. Depois de 3 edições eu já posso pedir música, né? Boa, pastor, boa. Sem dúvida. E é construção de saber, né? Acho que o tema que hoje nos provoca, ele deve ser amplamente discutido, não só em janeiro, mas o ano inteiro, né? Obviamente que a minha fala vai ser muito permeada nessa perspectiva de saúde mental e espiritualidade, que vou dizer assim, o óculos que eu uso para olhar, né? É a minha área de formação, né? Mesmo que atualmente eu esteja em formação de psicanálise, mas eu sou teólogo, então a minha ferramenta, o meu instrumental é esse. Sem dúvida. E o que me chama a atenção num primeiro momento é justamente que a Organização Mundial de Saúde entende a espiritualidade, a religiosidade, como algo fundamental no conceito de saúde. E quando eu digo saúde, saúde holística, integral. Na verdade, a gente aprendeu com os gregos, na filosofia dualista, a dividir as coisas. Então a gente tem uma imagem de ser humano fragmentada. Corpo, espírito, alma. Só que a tua fala foi muito assertiva quando você disse isso, né? De que a mente faz adoecer o corpo. Porque, na verdade, essa separação pode nos ajudar numa perspectiva de reflexão, mas, bem verdade, está tudo conectado. O ser humano não se divide dessa maneira. E aí o pensamento judaico é muito mais interessante, porque o judaísmo vê realmente o ser humano como uma integralidade. Então, a Organização Mundial de Saúde já entende que você ter uma espiritualidade, uma religiosidade, sim, te ajuda na tua saúde. Me permita fazer uma pequena diferenciação, né?
que em grandes traços, para o nosso bate-papo, não muda muito, mas é interessante perceber essa diferença de nuances, né? Quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de um conjunto de crenças que a pessoa tem, naquilo que ela acredita, naquilo que faz sentido para ela, que a leva para uma reflexão do transcendente, para o além do aqui e agora, né? Isso é espiritualidade. Religiosidade é isso, porém debaixo de um guarda-chuva institucional. Então, para a Organização Mundial de Saúde, tanto faz se você tem uma espiritualidade, vou dizer assim, entre aspas, livre, ou se você tem uma religião, mas de que eles entendem sim que isso impacta na tua saúde. Tá, mas como que impacta? Vamos pensar que para você entender e conhecer muito de uma pessoa, da história dela, além dos dados, né, que a gente pega, né, empíricos, vou dizer assim, tipo sanguíneo, né, a gente também, quando sabe qual é a religião de uma pessoa, a gente começa a entender, até de uma forma antropológica, um pouco como que é a visão de vida dela. E isso impacta muito na forma da pessoa enxergar a vida. Tanto é que os escritos mais polêmicos e também os mais lidos de Freud, né, de Sigmund Freud, são justamente nos quais ele pontua a relação cultura e religião. Do quanto que a religião pode nos ajudar e também do quanto uma religião também pode nos atrapalhar quando o assunto é saúde mental. Nessa perspectiva, né, pensando agora no aspecto positivo, uma fé, uma religiosidade que te faz olhar para o transcendente te ajuda a canalizar de forma positiva os teus sentimentos, de trabalhar eles, de ter uma razão, de ter uma forma de lidar com aquilo que racionalmente a gente não consegue. Também dentro dessa área mais positiva da religiosidade, obviamente que para quem faz meditação, isso ajuda muito na questão de estresse, na questão de ansiedade, né? Até me permita fazer um parênteses, né? 2024, assim, entrou, né, aquele filme, animação, na verdade, né, o Divertidamente 2. Exatamente. Foi muito engraçado. Engraçado para não dizer preocupante, né? A quantidade de pessoas que se identificava com o personagem da ansiedade, né? Obviamente, né? Rindo, achando engraçado, mas ao mesmo tempo as próprias pessoas enxergando o quanto elas andam ansiosas. E aqui, né, a gente está falando de uma animação, de um desenho animado, né? Sem dúvida. Da forma como ele já provoca e causa quase que um espelhamento, né? Então, assim, práticas como meditação, pessoas que têm o hábito de oração. Que é uma meditação. Que é uma forma de meditar, né? Uma forma de colocar para fora, né? Porque também a teoria freudiana está muito conectada a isso, né? De que a cura acontece pela fala, né? Você precisa falar. Exatamente. E a oração é uma fala com Deus, ou seja, você está falando, você está elaborando aquilo que está te ferindo, te machucando, né? Aquilo que está te fazendo sofrer. Porque eu acho que é mérito dessa reflexão do Janeiro Branco trazer à tona a ideia de que doenças mentais fazem as pessoas sofrerem. Porque por muito tempo, as doenças do corpo, sim, a gente vê, a gente enxerga, sente, né? Sente, né? Agora, a pessoa está depressiva, é tristeza, já passa. Tá ansioso,
Não, tira umas férias, relaxa, passa. Sabe, esse movimento do Janeiro Branco começou a abrir os nossos olhos para uma perspectiva de que o adoecimento mental é uma coisa muito séria e é real. É real. Chega a ser incapacitante em muitas pessoas. E talvez antes da gente se perguntar, né, o que a gente faz, a gente deveria se perguntar como que a gente chegou aí. Seria como que pensar, né, não porque eu fiquei doente por me expor à radiação, mas por que a radiação existe? Identificar as causas. Justamente. Porque é um crescente da sociedade como um todo. Pessoas depressivas, ansiosas. Aqui eu só estou citando assim, as mais comuns, né, que está mais assim na boca do povo. Mas existem tantas, né? Burnout, enfim, a lista é gigantesca. Eu gosto muito de um autor, ele é coreano, mas ele se mudou para a Alemanha e lá ele seguiu os estudos dele, né? É o Byung-Chul Han. Ele fez a sua pesquisa toda em cima do existencialismo de Heidelberg. Então, assim, ele estudou filosofia, ele estudou literatura e também teologia. Ou seja, o cara é crânio, o cara é fera. E ele tem um livretinho, não se engane, pelo tamanho dele, o conteúdo é extremamente assim, uma paulada. O livro se chama Sociedade Paliativa. E ao longo dessa obra, ele vai falando justamente das causas, do porquê a gente adoece, né? E ele cunha essa expressão sociedade paliativa partindo do pressuposto do que é o paliativo, né? O que é o paliativo em medicina? É você evitar a dor, né? Você entra com medicação para aquela pessoa que já não tem mais uma solução, né, para sua enfermidade, para que não tenha tanta dor, não tenha tanto sofrimento. Qual é a teoria do Han? Que a nossa sociedade ela não sabe lidar com a dor. A nossa sociedade não sabe lidar com sofrimento. E isso é extremamente sério, porque o que é mais inerente do ser humano do que a dor? Que o sofrimento. É quase que, se você tira a dor e o sofrimento do ser humano, ele deixa de ser ser humano. Porque em maior ou menor grau a gente carrega sempre agruras. Sem dúvida. E aí, o Byung-Chul Han, ele vai dizer que a gente vive numa sociedade extremamente positiva. Isso se soma a todo o movimento das redes sociais, onde todo mundo sempre tem que estar feliz. Exatamente, exatamente. Aonde não existe tristeza. Justamente. Onde tudo na vida tem que ser instagramável. E à medida que a gente vai mergulhando nessa perspectiva do like, né, desse curtir ad eterno, ele até diz assim que o like é o nosso anestésico da atualidade, né? Porque uma vez que eu tenho o like, parece que nenhum problema existe. E ele vai descrevendo realmente como a nossa sociedade ela está se fragilizando, no sentido de não saber mais lidar com o sofrimento. E isso tem tudo a ver com espiritualidade e com saúde mental. Por quê? A gente não quer sofrer. Mas isso, eu vou quase dizer assim, Zuri, infelizmente é uma escolha que a gente não tem. Sem dúvida, não temos domínio. Porém, olha como a nossa sociedade se comporta. A gente tem atualmente um alto índice de medicalização.
Pessoas que buscam medicamentos para realmente viver de forma anestesiada, para não ter que lidar com as suas dores. E aqui eu estou falando das dores mentais, né? Obviamente, não estou aqui dizendo que eu sou contra os medicamentos. Eu acho que tudo tem que ser muito bem conversado e ponderado. Eu penso que há situações e diagnósticos onde sim, você precisa entrar com uma medicação, mas isso não exime o trabalho que você precisa fazer de análise, de psicoterapia, né? De trabalhar isso que está fazendo você sofrer. Eu penso sempre assim, né? Se a doença mental é uma ferida, o medicamento é um band-aid que você coloca. Mas você precisa fazer uma análise, uma psicoterapia para limpar esse ferimento, senão ele não cicatriza. E aí me assusta justamente esse efeito. Pelo medo de ter que mexer nas feridas, as pessoas vivem num ad eternum de medicamento. Acho que esse é um risco muito grande. Sem dúvida nenhuma. E esse é um efeito que o Byung-Chul Han diz no livro dele, né, da Sociedade Paliativa. A gente vive se dopando de rede social, de medicamento, para fingir que o sofrimento não existe. Enquanto que o sofrimento, digamos, a confrontação do sofrimento, da dor, é que poderia justamente nos curar. Sem dúvida. A coragem. Agora, pastor, se me permite interrompê-lo, me chama muita atenção e por vezes me indigna e revolta as situações que mostram total insanidade mental. Temos inúmeros exemplos de homicídios no ambiente familiar. Filhos que assassinam seus pais. Pais que assassinam os filhos. Pais que, por diversas divergências, se exterminam. Filhos da mesma forma, pelos mais diversos motivos, e isso colocando uma lupa no ambiente familiar. E essa situação está tomando proporção. Está ficando incontrolável e as estatísticas mostram isso. No seu entendimento, falta espiritualidade, falta fé, falta crença, falta harmonia, falta sensibilidade nessas situações que caracterizam, para mim, de forma convicta, a banalização da vida? Juri, eu acho que falta muita coisa. E quando eu digo muita coisa, eu quero me referir a vários aspectos dessa dinâmica que a gente pode chamar de saúde holística. Eu penso, por exemplo, no desespero de uma família que precisa sobreviver com um salário mínimo. Eu me sinto ridículo falando de saúde mental para uma família dessa que precisa fazer mágica. Perfeito, pastor. Para viver, né? Perfeito. Ou seja, é óbvio que essas pessoas sempre vão viver à margem do estresse, sabe? Num outro aspecto, a fragmentação dos laços familiares. Que aí sim eu vou dizer que tem boa definição. Um duplo aspecto. Boa definição. Tem um aspecto antropológico e social, porque o nosso mundo está muito individualista, então o quanto é difícil zelar por coletivos. Porque família é um coletivo, sem né? dúvida. Então é tão mais fácil bloquear, esquecer, não conviver, né, do que ter que lidar com a dor do, né, me lembra a fábula dos porcos espinhos, né, que eles vão passar por uma nevasca e aí assim, quando eles se encostam demais, eles se espetam, né, porque eles se dão conta que para sobreviver eles vão ter que se juntar para, né, ter troca de calor. Sim. Se eles chegam muito perto, eles se espetam, então eles têm que começar a se dar conta de que eles precisam ficar numa distância razoável para se aquecer e não se espetar.
E esse é um exercício que muita gente não está disposta a fazer, né? No aspecto social antropológico. E claro, no sentido agora de religião, eu penso que uma religião deve auxiliar as pessoas a nutrir boas condutas. E eu poderia dissertar de inúmeras formas, né, nesse aspecto, mas eu penso que de uma forma sintética, essa ideia ela conflui no mandamento do amor ao próximo, né, que Jesus resume os 10 mandamentos na máxima do amor. Amor a Deus, amor a si mesmo e amor ao próximo. Primeiro mandamento. Logo, o que acontece? Se há amor, preocupação, cuidado, né, e uma religião respalda isso, eu tenho certeza que a conduta de uma família vai ser muito diferente de uma religiosidade que instiga o ódio, a competição, a discriminação, o preconceito. E, assim, eu queria poder dizer que isso é loucura da minha cabeça, mas não. Tem muita igreja que respalda isso. Que incentivam, pastor, se me permite acrescentar, o fanatismo. Justamente. E vem um outro aspecto, um dado que eu achei muito interessante, né? Tem uma pesquisa que diz que pessoas que têm alguma espiritualidade, assim, num nicho, né, de pessoas que têm uma espiritualidade, uma religiosidade, o número de suicídios é muito menor. Por quê? Uma boa religião, e eu estou usando o termo boa religião para caracterizar e separar daquelas, como você disse, que inflamam um fanatismo, incentivam, né? De que uma boa religião faz a pessoa valorizar a vida dela, faz e ajuda ela a ressignificar a vida dela. E me diz se todo o processo de tratamento, né, de saúde mental é isso, é um processo de ressignificação. Ressignificar significa superar traumas. Significa que eu não preciso continuar vivendo da mesma forma que eu sempre vivi, de que há opções e soluções de atitudes concretas que eu posso fazer para ter uma vida em abundância, como Jesus diz. Que o meu passado não precisa definir eternamente o meu presente e o meu futuro, mas de que eu posso aprender do meu passado, ressignificá-lo, e aí sim também a fé ajuda nesse processo, né? Porque um dos âmbitos também que a religiosidade, né, tá junto é a dinâmica da culpa. O que adoece muitas pessoas é a culpa. Vou te dizer, Zuri, nas pessoas que eu atendo, né, na minha sala, no aconselhamento pastoral, se eu for, sei lá, botar num percentual, assim, dizer que 1% talvez chegue ali dizendo que está com um problema de fé. As duas linhas maiores de sofrimento que as pessoas trazem é culpa, e aí vem a dinâmica do perdão, né? Situações que não consegue perdoar, ou situações que não sabe se vai perdoar, ou que carrega uma culpa porque não conseguiu pedir perdão. Essa é uma das dinâmicas. E a outra, que a gente até tocou antes, conflitos familiares, desentendimentos. Fragmentação dos laços familiares. Essa definição foi perfeita. Então, perceba, né, que a gente tem esse aspecto positivo, né, da religião como algo, e eu vejo muito isso assim nos novos pastores, pastoras, assim, né, que não enxergam a psicoterapia, os psicólogos, psicanalistas como inimigos. Ao contrário. Há situações de pessoas que me procuram, e eu, como pastor, eu escuto, e eu tenho a dinâmica do aconselhamento pastoral. Então, assim, há momentos que eu digo para a pessoa, de uma forma do coração muito aberto, assim, olha, acho que o teu problema não sou eu que posso te ajudar, mas um psicólogo, um psiquiatra. A gente tem que aprender, como pastor, também a fazer esses encaminhamentos. Identificar. A identificar e ajudar.
né? De perceber, peraí, essa pessoa acho que é esquizofrênica, então eu não tenho instrumental para lidar com isso, mas eu sei gente que tem. Então, entendo que também é uma missão do ser igreja ajudar as pessoas a chegarem num tratamento adequado. E aí me permitam um exemplo assim, de um exemplo assim, negativo, né? Do quanto às vezes uma religião pode atrapalhar no processo terapêutico, né? Até dois. Primeiro, se eu pensar numa religiosidade que ressalta a culpa. Sabe? Quase que uma coisa sádica. Muito bom, de que, pastor. Assim, você tem que se sentir culpado mesmo, muito sabe? Bom. Porque eu sou a salvação. Justamente. Então, assim, sofra mesmo. Acho que isso está longe do que Jesus pregava. Sem dúvida. Mas ainda existe, né? Quase que um sadismo pela dor. Num outro aspecto, né? O exemplo de, por exemplo, uma pessoa que é esquizofrênica, né? Já que eu falei de esquizofrenia, e ela ouve vozes e tal, só que aí no meio dela, né? Ali no meio da religião, ela entende que isso, na verdade, é um dom. Então, assim, do pastor, da pessoa líder da religião, também ter, digamos assim, essa sintonia fina para perceber a diferença das coisas, né? De que, assim, às vezes uma religião pode estar atrapalhando a pessoa a buscar um tratamento, dizendo que isso é uma mediunidade, ou dizendo que isso é, enfim, algum dom do espírito. Eu acho que é um tópico muito sério, né? Que deve ser tratado com a maior seriedade possível. Só antes do pastor prosseguir, eu quero enaltecer a sua coragem de cortar na própria carne, em se manifestar de maneira corajosa contra práticas religiosas que criam uma dependência naquele que sofre, que sente dor, como sendo o único caminho para salvação, para alívio, para amenização dessas dores e sofrimentos. Isso tem acontecido muito, em que determinadas denominações se apropriam da palavra de Deus para, assim, submeter e subjugar aqueles que frequentam aquela religião. Não tenho dúvida disso. E o pastor corta na própria carne. Isso cada vez mais faz crescer a minha admiração pela sua pessoa. Zuri, eu sou um formador de opinião, né? Então, assim, a gente tem que estar muito correto e coerente diante de tudo que existe, né? De estudos, de análise. E para mim uma máxima é importantíssima. Pastor não é psicólogo, exceto que ele se especialize e curse também. Sem dúvida, sem Entende? dúvida. Eu não posso ocupar um lugar que não é meu, mas eu posso encaminhar, né? Da mesma forma, uma boa religião ela tem que ajudar a pessoa a lidar com esse sofrimento dela, com essa dor dela, e não respaldar isso, ou, né, como você bem sintetizou, usar isso como uma corrente para aprisionar ela. Porque isso sim quantas neuroses... É viciante. Quantas neuroses, quantas obsessões são justamente respaldadas ou até cultivadas por uma religiosidade tóxica. O contrário disso, né, seria que algumas situações, e temos estudos também quanto a isso, de que quando uma pessoa tem uma religiosidade, quando tem uma espiritualidade positiva, ela consegue se colocar de uma forma muito mais madura diante da depressão, da ansiedade, enfim, diante dos
transtornos mentais, né? Não é que a fé vai curar milagrosamente, mas ela pode ser uma ferramenta fundamental e essencial para essa pessoa acessar esse âmbito da transcendência. Aquilo que a gente diz, eu gosto dessa frase, porque diz assim, a dor, o sofrimento, termina em algum momento, mas a alegria também. Ninguém pode viver, né, em estado de plenitude e alegria ad eterno. Exatamente. É a crítica do Byung-Chul Han no Sociedade Paliativa, né? Mas de que a gente precisa aprender a lidar com as nossas dores. E uma fé genuína pode te ajudar a ressignificar essas dores. Isso tem uma diferença grande. O sofrer pelo sofrer, como se aquele sofrimento não tivesse sentido nenhum, não servisse de nada, simplesmente para te torturar, ou a ideia de que não, esse sofrimento pode me catapultar para frente. Esse sofrimento pode me ajudar a amadurecer, me tornar uma pessoa melhor. Ou seja, pessoas de fé, de espiritualidade, elas costumam ter um instrumental melhor para lidar com essas situações. Até mesmo o luto. Porque a gente sabe que um luto que não é bem tratado se patologiza. Sem dúvida. Vira uma enfermidade. Sem dúvida. E existe uma sabedoria popular, pastor, que diz que o ser humano aprende pela dor ou pelo prazer. E é isso mesmo que acontece. Especialmente pela dor. Que maltrata, mas ensina. Né? Isso caracteriza, sobretudo, exatamente o que o pastor disse, a ressignificação da dor, para que o ser humano, com essa experiência, tome novas atitudes e aprenda a lidar com a dor e com o sofrimento. Que, conforme o pastor muito bem explicou, é algo que a sociedade paliativa ainda não dominou. Eu lembro do Mário Sérgio Cortella, né? Ele diz mais ou menos sensacional. Assim, não é que a dor ensina, porque a dor em si só é a dor, mas é o que você faz com a dor, é que faz toda a diferença. Né? Aí ele tem uma frase jocosa, eu acho muito divertida, né? Das inúmeras que ele tem, ele é né? ótimo. Mas uma é ótimo. Eu adoro, que ele diz assim que vaca não dá leite. Aí como não? Aí você tem que ir lá tirar. Ela não dá nada. É um pouco isso, né? Exatamente. Essa disposição do buscar. E aí vem de novo um papel muito importante, que eu diria que é um papel diaconal da igreja, das lideranças religiosas, né? De que às vezes as pessoas elas não conseguem ir sozinhas. E aí a gente precisa ir junto. A gente precisa ajudar essas pessoas a chegar, né, no tratamento, na ajuda. Por isso que acho que igrejas, exatamente, instituições devem sim tratar do tema, fazer rodas de conversa, os sermões, as pregações também falarem da importância do cuidado da saúde mental. Para mim é insano numa igreja só pregar a saúde da alma, como se a gente fosse um cambada de alma penada, né? Não. Essa alma, né, tá dentro de um corpo. Então a gente tem que pregar sobre o cuidado da corporeidade, o respeito ao corpo e também o respeito aos nossos sentimentos, aquilo que se passa aqui que espraia por tudo que a gente é. E aí sim, quando a gente fala de saúde mental, espiritualidade, a gente não pensa só no indivíduo. Tem sim a dinâmica individual, mas tem também a dinâmica sistêmica do coletivo. Né? E aí eu posso dizer, e muita gente vai concordar, a nossa sociedade está adoecida. Como um todo. Certamente. Então, não pense que você é imune. Não. Ninguém é. Da mesma forma, pessoas religiosas também passam por agruras.
Esses dias a gente conversava sobre a situação do padre Fábio de Mello, que está enfrentando uma depressão Gravíssimo. grave. E aí as pessoas, assim, muitas vezes, assim, eu quase diria assim, é quase sem coração esse comentário, né? Nossa, mas um padre com depressão, assim, ué, é um ser humano. Eu não sei as dores que ele passa ou o que o faz, né? Tá nesse momento ou passar por isso, mas ninguém é imune. E aí também uma outra concepção que o movimento do Janeiro Branco tem ajudado a esclarecer, e eu acho que a gente não deve jamais esquecer disso, que depressão, ansiedade são enfermidades. São. Assim como uma pessoa é diabética, assim como uma pessoa tem hipertensão. Exatamente. Quem tem depressão, em determinados momentos, precisa de medicação e de acompanhamento. E de tratamento médico. Como uma enfermidade. Sem dúvida. Sabe? Sem dúvida. E também, talvez seja uma fala óbvia, mas acho que a gente não pode deixar de falar isso, né? De que depressão não é falta de Deus. Depressão não é falta de fé. Porque a depressão atinge a qualquer pessoa, seja ela de fé, seja, né, uma pessoa que não crê em nada, né? Aí, talvez você me pergunte, né? Pastor, mas então que reflexão você faz, né, diante de uma pessoa que não crê em Deus, né? Assim, que não tenha espiritualidade, né? Então, assim, ela está perdendo nesse jogo? Eu diria que não. Porque mesmo que uma pessoa não tenha uma fé institucional, né? Mas todas as pessoas, elas têm em si uma dinâmica de transcendência, né? Todo mundo projeta um futuro, né? Algo que vai além do aqui e do agora. Se para mim é Deus, para o outro não necessariamente é Deus, mas essa dinâmica da transcendência está ali. E eu diria que essa dinâmica da transcendência é que ajuda na ressignificação das dores. E na cura. E na cura. Pastor, eu sou obrigado a interrompê-lo. Eu falo demais, né? Tem muito conteúdo, evidentemente. É o sonho de consumo de todo apresentador de programa. Que o convidado assuma a pauta, evidentemente. Mas faremos um breve intervalo e no retorno, já na reta final do nosso programa, estaremos lhe oferecendo algumas alternativas para que você trate da sua saúde mental. Senão, seu corpo vai as transformar em doença. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo desde 1950. Olá, uma saudação a todos os que estão aqui diante da tela. É um prazer estar com vocês. A mídia nacional e internacional tem marcado a presença do futuro presidente dos Estados Unidos da América. E nós estamos presenciando exatamente aquilo que ocorre também nos municípios, nos estados e nas uniões federais. Todo eleito, antes de tomar posse e imediatamente após a posse, ele lança uma cortina de fumaça para poder, aos poucos, analisar a situação do governo e iniciar o governo numa certa paz. O presidente Trump, uma vez eleito, lança, a meu ver, uma cortina de fumaça. Vamos anexar o Canadá. Vamos invadir e retomar o controle do Canal do Panamá. Vamos tomar a Groenlândia ou comprar a Groenlândia.
Então a Europa se movimenta, nega, o Panamá, como país independente, dá a sua opinião. O Canadá, a mesma coisa. Seria esta a real intenção do recém-eleito presidente dos Estados Unidos ou seria uma cortina de fumaça? Esta é a grande dúvida. Por quê? Sendo Trump quem é provável que tente alguma coisa. E não seria impossível que tentasse uma das 3 que ele propõe. No entanto, mais me parece uma cortina de fumaça para poder tomar pé do governo, analisar a situação e iniciar o governo. Porque, na realidade, para que anexar o Canadá? O Canadá e Estados Unidos vivem numa simbiose econômica, vivem numa parceria sem problemas. A Groenlândia, ela tem uma parceria com a Dinamarca que é histórica. O Canal do Panamá foi construído pelos Estados Unidos, mas foi devolvido pelos Estados Unidos. E não me parece que o mundo atual aceita voltar às ideias do século XIX, do século XVIII, com aquelas ideias colonialistas. Por isso, sou de opinião, é mais uma cortina de fumaça do que uma realidade. O quadro Opinião tem a autoria intelectual e a independência editorial do professor, escritor com mais de 30 livros publicados, do conferencista com 2.370 palestras administradas e apresentadas em 620 municípios do território nacional ao longo de 30 anos de exuberante carreira profissional. Doutor em educação e meu eterno mestre Hamilton Werneck, que semanalmente lhe oferece o contraditório, que incomoda, mas é saudável e democrático. Pastor, já estamos nos estertores do tempo. Eu adoro esses termos que ressaltam a nossa belíssima língua portuguesa. E já nessa reta final, quero lhe indagar acerca da interferência das redes sociais na saúde mental. O pastor abordou no primeiro bloco esta nociva, eu diria, interferência das redes sociais, que mostram por vezes um mundo literalmente virtual, onde as pessoas sempre estão felizes, alegres, bem-sucedidas. Mas, na realidade, sabemos que é exatamente o contrário que acontece de forma muito incontrolável. O ser humano, ele também sofre a interferência do que se apresenta ao entorno dele nas redes sociais diversas. Ele é facilmente influenciável. Ele se deixa, evidentemente, conduzir pelas manifestações que ele acompanha nas redes sociais, ou seja, ele não tem convicção. A sociedade paliativa, né, ela quer fugir da dor. E quer um mundo mais cor-de-rosa do que a rede social? Não existe. Exatamente. Exatamente, pastor. É tudo perfeito, né? Então, assim, a gente projeta a nossa vida dentro de uma virtualidade. Agora saiu meio de moda, né? A juventude fala assim, é meio cringe, né? Mas tinha um tempo que as pessoas faziam o seu avatar, né? Ou seja,
eu criava o personagem que eu queria ser na rede social. Então, com a roupa que eu quisesse, o cabelo que eu quisesse, ou seja, uma projeção daquilo que eu gostaria de ser, mas eu não sou. Delineia e evidencia o quanto que nos falta, talvez, um choque de realidade. No livro que eu estou citando vários momentos assim, né, do Byung-Chul Han, tem uma frase dele que é assim: dize-me qual é a tua relação com a dor e te direi quem és. Excelente. Excelente. Me fala como você lida com a dor que eu te falo quem você é. A gente busca na rede social esse anestésico para não ter que lidar com a dor, para não ter que lidar com aquilo que machuca. Só que o que acontece? Falta nessa cultura das curtidas, né, da curtição, a possibilidade da catarse. A catarse, né, que vem do grego catartizo, que é vomitar, né? Catarse, na verdade, é vomitar, botar para fora, né? Limpar, purificar. A gente só consegue quando a gente senta para conversar com aquilo que nos machuca. Então, a espiritualidade, a psicoterapia, a análise, são instrumentais para te ajudar a você sentar e conversar com aquilo que realmente dói em você. Porque a vida dói. Faz parte da existência humana lidar com a dor e o sofrimento. Mas como você faz isso é que vai dizer quem você é. Sem dúvida. Sem dúvida. É uma bela afirmação. E que não é uma missão fácil lidar com a dor e com o sofrimento. Exige muita orientação, boa informação, acompanhamento, porque essa dor, por vezes, toma proporção que, de maneira individual, o ser humano não consegue enfrentá-la. Acho que você falou algo assim que acho que a gente não pode deixar de pontuar isso. Sim. Ninguém se cura sozinho. Um médico não consegue se auto-operar, né? Então, por que eu acho que no que se refere a doenças mentais eu vou resolver sozinho? Então, assim, é preciso dizer de novo, repetir, insistir que as pessoas busquem ajuda. Se você está se sentindo depressivo, muito bom, pastor. Se você está se sentindo ansioso, ou você está passando por sofrimentos, dores, cargas. E aí, pastor, eu pediria que o pastor falasse com essa câmera, diretamente para quem está lhe assistindo nesse momento. É importantíssima essa sua orientação. Meu querido, minha querida, se você está passando por um momento de dor, de sofrimento, busca ajuda. Ninguém consegue resolver os problemas sozinho. Isso não é questão de orgulho, isso não é questão de mais ou menos poder aquisitivo. É uma questão de você buscar a tua saúde integral. Então, busca ajuda. Busca. Não sofra sozinho, não sofra sozinha. Mas por vezes, ou na maioria das vezes, o ser humano tem resistência em buscar ajuda. Uhum. Por vários motivos. Por não se sentir capaz de entender que alguém pode, evidentemente, colaborar nesse processo, por não querer expor a sua dor, o seu sofrimento, inclusive também não percebendo que está doente. Uhum. E até coloco aí também um viés de preconceito. Sim. De que quando se busca qualquer tipo de orientação, qualquer tipo que seja, na realidade a pessoa está admitindo o seu fracasso.
esse pensamento, evidentemente, Não se sustenta. não se sustenta. Eu acho que o fracasso é justamente não buscar ajuda. E essa história, né? Que quem busca psicólogo é louco. Meu filho, minha filha, todo mundo é doido nesse mundo. É só doido que consegue sobreviver, gente. Se a gente não tiver um pouco de loucura, a gente sucumbe nesse mundo. E falo isso assim, tranquilamente. E outra, né? Quando você procurar ajuda de um pastor, enfim, de qualquer pessoa, ou psicólogo, psiquiatra, você tem que saber que essa pessoa, ela não vai te julgar. Muitas pessoas não procuram ajuda porque elas têm medo que a pessoa vai dizer, mas você fez essa besteira, tem que se lascar. Não, gente. Exatamente, pastor. Esquece disso, a pessoa ali tá para te ouvir, para ajudar você a pensar. E da mesma forma, não espera que a pessoa vai te dar solução pro teu problema. Não, é você que vai se ouvir e vai galgar ferramentas para você se tirar do buraco. A solução está em si mesmo. Sim. Mas eu gosto de uma imagem que é assim, a pessoa tá com a cabeça dela, tipo assim, cheia de fios, tipo um nó, né? E aí ela vai falando e do outro lado tá a pessoa, no caso, né, o ouvinte, o psicólogo, certo? E tá ali, tipo, tricotando. Ou seja, o profissional de saúde mental vai te ajudar a pegar esse emaranhado que tá na tua cabeça e vai te ajudar a botar uma ordem, um sentido nisso. E é tão bom quando eu faço análise, né? Assim, quando o meu analista vira para mim e pergunta, sabe, uma pergunta daquelas que eu não acredito que ele me perguntou isso. aí você fica assim, naqueles 3 segundos, assim, tipo, eu não sei responder. Mas você sabe que aquela pergunta é a pergunta. Então, assim, vencer a resistência desse confronto, que é um confronto consigo mesmo. E quando a gente vai se conhecendo mais e melhor, a gente vai se libertando das culpas, dos medos, dos fracassos, a gente evolui como ser humano, como um todo, espiritualmente, humanamente. É tão bom estar com os pensamentos em dia, sabe? Mas é algo bastante complexo. Com certeza. E eu diria, Zuri, todo mundo deveria fazer análise, fazer uma psicoterapia. Eu digo isso porque eu faço. Eu lido com pessoas, eu lido com problemas de pessoas, e eu tenho os meus também. Precisa de alguém que me ajude com os meus. Trate os seus próprios. Me sinto mais fraco por isso? Ao contrário. Certamente que não. Me sinto mais capacitado para ajudar os outros. Pastor, evidentemente que esse tema é um tema que me seduz, porque eu tenho certeza que o programa cumpre a sua finalidade de levar para quem nos assiste informação de utilidade pública, de uma maneira assim muito direta, muito transparente, muito simples, como o pastor faz, e com coragem e com ousadia. O que também me atrai bastante. É preciso se ter opinião. Não obstante, temos um quadro no programa que se chama Opinião. Então, desta forma, nós queremos agradecer imensamente a sua presença, a sua deferência, o seu carinho, a disponibilidade da sua agenda e me atendendo mesmo no seu período de férias. aqui de maneira muito transparente e pública. Peço desculpas pela ousadia, mas tive que fazê-lo por conta da nossa pauta. Foi um prazer, e é um prazer imenso sempre tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Zuri. E pode me interromper nas minhas férias quando quiser. No máximo é que eu vou demorar um pouquinho a responder. Mas eu respondo, porque eu te considero muito. Obrigado de coração. Certamente queremos tê-lo aqui por mais vezes nesse ano de 2025. A sua presença é motivo de orientação, de reflexão, de ensinamentos com conteúdo, com qualidade,
com simplicidade, com transparência e com honestidade. Por isso, dessa forma, teremos a sua valorosa presença aqui durante o ano. Que Deus lhe abençoe, proteja e ilumine na sua vitoriosa e longa trajetória de vida. Precisamos encerrar definitivamente, entendendo que mais uma vez levamos para você informação do seu interesse. Cuidem-se bem e até a próxima edição.